tanto no que diz respeito a você com Deus, quanto no que diz respeito a você com outras pessoas. Nós vamos, nessa noite, ler 3 passagens. Você vai ter que ser rápido aí de Bíblia para você poder abrir nelas, que eu vou ler aqui na sequência uma a outra. Eu queria que você abrisse primeiro em 2 Timóteo, no capítulo 2. E aí, logo depois, você também abrisse em 1 Samuel, no capítulo 20. Você vai ter que dar um jeito aí de marcar com seus dedinhos. E você também vai abrir em Provérbios, no capítulo 3. Glória a Deus. Quem achou as 3 passagens, diga amém. Misericórdia, tchau, graça e paz. 2 Timóteo 2, 1 Samuel 20 e Provérbios capítulo 3. Podemos ler? Diz assim, ó. 2 Timóteo 2:2, apenas um versículo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Agora lá 1 Samuel 20. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 17. Aqui é uma conversa entre Jonatas e Davi. Jonatas disse: se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim, mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família, inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. Agora Provérbios capítulo 3, verso 3 e 4. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Amém? Feche seus olhos por alguns instantes, vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor, graças te damos por sua boa palavra. Eu sei que o Senhor dentro dela pode se comunicar de maneira tão pessoal e individual a cada um de nós. Sei que o Senhor tem algo a nos transmitir nessa noite. Por isso, eu abro mão de tudo que eu acho, de tudo que eu penso, e eu tomo posse da sabedoria que vem do Teu Espírito, para trazer sobre o Teu povo conhecimento do alto, edificação e revelação que procede do Teu trono. Por isso, nós te agradecemos desde já por Tua santa e boa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de eu começar a falar sobre o assunto em si, eu quero te dizer uma coisa que não está relacionada ao texto que nós lemos. Eu quero te dizer, querido, que a graça de Deus, você sabe o que é a graça de Deus? O favor dele está disponível para cada um de nós aqui, para tudo que nós precisarmos. Talvez você seja alguém aqui nessa noite ou ao longo de sua vida, alguém lutando contra algo,
E muitas vezes não prevalecendo contra aquilo que você está lutando. E talvez com o passar dos anos um desânimo veio tomando conta de você e abatendo você. E a maioria de nós, quando estamos passando por dificuldades, temos um enorme problema de conseguirmos perceber Deus no meio das lutas. Perceber Deus conosco no meio das dificuldades, no meio das tribulações. Vocês lembram quando os discípulos estavam no barco, no meio do mar? Jesus estava junto com eles, mas Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo, certo? Veio uma tempestade, se abateu contra o barco, os discípulos ficaram desesperados, achando que iam morrer. E Jesus estava bem lá, afogado, dormindo, e os discípulos descabelando. O que eu quero dizer com isso? Eles se desesperaram tendo Jesus na companhia deles. A tempestade veio e Jesus estava entre eles, mas eles não perceberam quem estava no meio deles. Aí, quando eles despertam Jesus, Jesus vira para eles e fala assim: vocês são homens de pequena fé, por que vocês estão todos desesperados aí? Aí Jesus acalma a tempestade, eles viram uns para os outros e falam assim: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então veja, eu estou trazendo esse exemplo porque os discípulos estavam numa tempestade, Jesus estava entre eles, mas eles não perceberam. Até aquele momento, os discípulos de Jesus já tinham visto Jesus operar sinais. Então eles tinham o suficiente para crer que Jesus era capaz de fazer qualquer coisa. Só que eles não perceberam no meio de sua tribulação e tempestade a presença do Senhor. Por isso eu disse que às vezes a gente os anos vão se passando e as coisas parecem que vão apertando, afunilando, a gente vai desanimando, vai se cansando, é dúvidas aqui, é dúvidas ali, é perguntas aqui, sem respostas muitas vezes, e a gente fica desesperado, e muitas vezes a gente não está percebendo que Deus tem favor para nós no meio das dificuldades. Por isso a Bíblia vai dizer para nós nos aproximarmos, ela vai dizer lá em Hebreus, para nós nos aproximarmos com confiança diante do trono da graça, e diz o porquê que nós temos que fazer isso. Para que nós possamos receber ajuda. Receber o quê? Algumas versões diz socorro em momento oportuno. O que é ajuda e socorro em momento oportuno? É no momento da dificuldade, irmão. É no momento do sanhaço, como a gente costumava dizer no quartel. É no meio da tribulação, é no meio da dificuldade. Só que fica tudo tão difícil, e tão nebuloso, e tão duvidoso, que é como se a gente não conseguisse encontrar o caminho pelo qual a gente tem que andar. E eu quero te dizer algo, querido. O Senhor é por você. Ele tem uma porta aberta e Ele está te dizendo: ei, sobe até aqui. João, eu não sei nem porque que eu comecei aí, né? João teve uma visão lá em Apocalipse, e aí o anjo, uma voz diz assim para ele: sobe até aqui. Ele viu uma porta aberta e a voz dizia para ele: sobe até aqui. Deus está te chamando para subir até Ele. Sua resposta está lá. Tem coisas que você está passando que Deus quer mostrar para você agora. Mas a voz que diz para João, sobe até aqui, essa mesma voz disse assim, ó, sobe até aqui, eu vou te mostrar as coisas que são e as que hão de acontecer. Você está passando por momentos hoje e você está precisando ver aquilo que Deus diz a respeito disso. Só que eu quero te dizer, você vai ver, tem coisas que vão te acontecer lá na frente que você também precisa ver antecipadamente. E Deus quer revelar isso para você. Posso ouvir um amém? Por isso tem graça para você vencer. Amém ou não? Glória a Deus. Bom, vamos ao texto em si. Eu li aqui 3 passagens diferentes. Elas não estão conectadas em si. No entanto, as 3 passagens trazem algo no qual eu quero abordar aqui nessa noite com você. Eu quero começar te dizendo isso aqui, eu acho que você vai concordar comigo. Nós vivemos tempos difíceis, sim ou não? E nós temos presenciado nesse tempo, cada vez mais, pessoas desleais e infiéis.
Sim ou não? Você conhece pessoas que um dia prometeram estar com você e te abandonaram? Que um dia prometeram ser a sua ajuda, ser um ombro para você e deixou você de lado? Você conhece gente assim? Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Todo mundo aqui algum dia já teve alguém que colocou a confiança nessa pessoa, porque essa pessoa disse, pode contar comigo, eu estou aqui para o que der e vier, e quando você precisou, você se viu sozinho. Estou falando com alguém aqui? E esses, queridos, são dias difíceis, porque nós estamos vendo cada vez mais as pessoas se tornarem infiéis e desleais. E você pode tomar o sentido dessa palavra de forma ampla. É infiel em tudo e desleal em tudo. É infiel no casamento, é infiel às amizades, é infiel no trabalho, é desleal no relacionamento, é desleal nas amizades, é desleal no trabalho, nos negócios. Você pode pegar essas duas palavras e ampliar para todas as áreas da vida. Tem alguém aqui me entendendo? E, querido, a ausência dessas virtudes, porque fidelidade e lealdade é algo do caráter de Deus. E se alguém aqui tem a natureza de Deus, precisa ser fiel e leal. E a falta dessas virtudes, ela é muito danosa, querido, tanto para a sociedade, quanto para o cumprimento de um propósito em Deus. Irmão, eu vou te dar uma palavra. Assim como pessoas de caráter não vão querer confiar os seus segredos a quem é infiel e desleal, assim Deus também não vai confiar os seus segredos para quem não tem compromisso com Ele, para quem não é leal a Ele, para quem não é fiel a Ele. E nós temos uma enorme necessidade de desenvolvermos isso na nossa vida. Você nasceu de novo? Você tem a natureza de Deus? Então essas características precisam começar a aparecer nas nossas vidas. Nós precisamos ser fiéis a um compromisso, leais a um compromisso, fiéis a uma aliança, leais a uma aliança. Eu estou falando com gente aqui nessa noite? Paulo, querido, ele vai dizer no capítulo 3 de 2 Timóteo, você não precisa abrir, mas se você for lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo vai começar a dar uma lista e a descrever a característica dos homens dos últimos dias. E uma das características que Paulo descreve lá é que os homens serão traidores. O que é um traidor? É alguém infiel e desleal nos relacionamentos, nas alianças e nos compromissos. Você entendeu o que eu disse? Os homens dos últimos dias serão traidores. E Jesus disse que isso ia acontecer mesmo com a gente. Traíram ele, vão trair você. Só que você tem que estar pronto para isso. Pronto para quê? Pronto para lidar com a traição das pessoas. Só que você não pode se tornar um traidor. Você não pode se tornar alguém desleal e infiel. Amém? Em Salmos 78, 57, o salmista vai dizer algo referente ao povo do Senhor nesse contexto de infidelidade e deslealdade. Olha o texto. Salmo 77, 58 diz assim, ó. Deus falando em relação ao seu povo. Voltaram atrás e foram infiéis e desleais, como seus antepassados. Agora, olha o que ele diz. Mostraram-se indignos de confiança, como um arco defeituoso. Mostraram-se, guarde essa expressão, mostraram-se indignos de confiança. Bom, está cada vez mais desafiador encontrar alguém com quem você possa confiar, repartir seu coração, compartilhar coisas da sua vida. Alguém concorda comigo nisso aqui? Irmão, cuidado. Você não pode ser um livro aberto para todo mundo, irmão. Ah, mas a Bíblia diz que nós somos a carta de Deus escritas não com tinta, mas pelo Espírito Santo. Sim, no que diz respeito às pessoas lerem Jesus na sua vida, você tem que ser uma carta aberta. Mas a sua vida, querida, ela não pode estar aberta para todo mundo, porque nem todo mundo, querido, que entrar na sua vida vai entrar querendo fazer o bem para você.
E aí, às vezes, você vai ter que passar algumas frustrações para você aprender a lidar com pessoas assim. Mas tem momentos que você não vai precisar lidar com esse tipo de pessoa, que vai trair você. E muitas vezes você acaba se machucando porque você foi um livro aberto para todo mundo, você confiou cegamente nas pessoas. Vou te dar uma palavra: não confie cegamente nas pessoas. Vocês estão me entendendo? E querido, tá difícil a gente encontrar pessoas para a gente impartir o nosso coração. Falar assim, sabe, pegar alguém e falar: senta aqui, eu quero revelar para você as coisas que Deus tem revelado para mim. Tá fácil não, irmão. Por quê? Porque está faltando essas duas características na vida das pessoas: fidelidade e lealdade. Ou você, desculpa a expressão, é um ingênuo, um inocente, que você encontra um ali na esquina, você já vai contando da sua vida toda para ele, para ela. Você vai se dar muito mal se você é esse tipo de pessoa. E a falta dessas qualidades vai trazer danos para nós que muitas vezes poderiam ser evitados. Veja, nós somos tão desleais e infiéis que nós rompemos relações por quaisquer coisas. Qualquer banalidade hoje em dia, qualquer erro do outro, qualquer falha do outro, qualquer falta do outro, a gente quer romper, a gente quer se desligar, a gente quer, sabe, se dividir, se desunir, cada um para o seu canto. Por quê, irmãos? Porque nós não estamos sendo leais e fiéis. Quando Deus liga você a um propósito, Deus espera que você possa ser fiel a isso. Obrigado pelo seu amém empolgado. Às vezes, irmão, nós ficamos bravos injustamente de alguém não querer contar determinadas coisas para nós. Às vezes já ficou bravo porque você tinha um amigo e esse seu amigo também era amigo de outro. Vai, vê se isso aqui não acontece de verdade. Olha isso aqui, ó. Você tem um amigo e esse seu amigo tem outro amigo, mas esse seu amigo conta as coisas para o outro amigo e não conta para você. E aí você fica bravo, você fica chateado. Já aconteceu com você? Já? Ah, mas você conta tudo para o outro, mas para mim você não conta. A questão não é ele contar para o outro e para você, não. A questão é você começar a se perguntar: por que ele não conta para mim? O que será que ele viu em mim que não passa confiança nele para contar para mim os seus segredos? Será que eu estou me demonstrando para ele alguém fiel e leal? Vocês estão pegando o que eu estou dizendo, gente? Em um dos textos aqui, nós vemos Paulo orientando a Timóteo para confiar aquilo que ele tinha ouvido a homens fiéis. Ou seja, Paulo está dizendo: Timóteo, encontre homens que estejam compromissados com a verdade que você ouviu de mim. E as verdades que você ouviu de mim, Timóteo, transmite a esses homens fiéis. Não é a qualquer pessoa. Então veja, é a um tipo de pessoa. Timóteo, irmão, era um filho, como um filho para Paulo. Paulo foi um cara que recebeu inúmeras revelações de Deus, coisas assim que ele chega a dizer: olha, eu fui ao terceiro céu, eu ouvi coisas inefáveis, coisas indescritíveis, as quais não é lícito sequer pronunciar. Paulo ouviu coisas tão grandes de Deus, irmão. E aí Paulo recebeu tanta revelação, ele vira para Timóteo e fala: Timóteo, tudo aquelas coisas profundas e íntimas que eu presenciei de Deus, muitas coisas que eu revelei para você e na presença de outras pessoas, cara, não entrega isso para qualquer um, não. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Encontre pessoas que sejam fiéis, transmite essa verdade para elas, para que elas também possam ensinar a outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Tem coisas em Deus para você descobrir. Deus quer revelar coisas a você, mas Ele precisa encontrar em você essa fidelidade, esse compromisso com Ele. Já já eu vou mostrar para você que Deus não vai revelar coisas profundas para corações rasos. Deus não vai revelar a sua intimidade para quem não quer uma aliança com Ele. E assim, querido, funciona também no que diz respeito ao nosso relacionamento. Eu, na qualidade de seu pastor, não vou abrir o meu coração se eu ver que você não é uma pessoa fiel e leal. Não vou.
E aí você vai achar ruim, porque às vezes você vai me ver compartilhando coisas com os outros que eu não compartilho com você. Aí você vai, o pastor prefere esse do que aquele. Não, 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 não. É porque talvez eu estou vendo no outro uma qualidade que eu não estou vendo em você. É porque talvez o outro está se mostrando alguém confiável, quando o outro está me dando todas as razões para não confiar nele. Vocês estão entendendo? Então Paulo diz aqui para Timóteo, encontre esses homens que você pode confiar essa verdade, homens que não vão distorcer aquilo que você ouviu. Encontre homens fiéis a um propósito e com quem você possa contar além das palavras. Irmão, fidelidade é algo provado além das palavras. Lealdade é algo que está além das palavras. Quer ver uma coisa? Quantas vezes nós nos dissemos para alguém que essa pessoa podia contar conosco, mas eram meras palavras? Quantas vezes? Quantas vezes você não deu tapinha nas costas de alguém e falou assim, ô fulano, pode contar comigo, ou fizeram o que você, pode contar comigo, mas não passavam de meras palavras. Só que a gente não para se atentar que isso é uma falha em nós. Porque se você é alguém fiel e leal, irmão, o que você vai fazer está além de palavras. Amém ou não? Então não era para Timóteo compartilhar tudo o que ouviu de Paulo com qualquer um, mas com um tipo de pessoa que demonstrava características específicas. Nós vemos também em um dos textos que nós lemos aqui a relação entre Davi e Jonatas. Quem? Davi e Jonatas. E qual era a relação desses dois? Se você prestou atenção no texto, o texto vai falar por 2 vezes de uma relação de lealdade. Eles eram leais. Irmão, Deus leva muito em consideração alguém que é leal, alguém que é fiel. Se você é leal aos relacionamentos, fiel aos relacionamentos, Deus vai poder confiar as verdadeiras riquezas dele para você. Já já eu vou te mostrar o que eu acabei de dizer, porque está na Bíblia o que eu acabei de dizer. Então veja, voltando aqui para o exemplo de Jonatas e Davi. Eu quero destacar algo que Jonatas disse aqui para Davi. Olha só, voltando lá para o texto. Jonatas diz assim, ó, Davi, se eu continuar vivo, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, mostre a sua lealdade à minha família. Ouça isso. A lealdade, irmão, é uma qualidade interna e espontânea que alguém escolhe estender a outra pessoa. Você não força ninguém a ser leal. A pessoa que é leal escolhe ser leal. Eu não posso forçar você a ser leal a mim, porque isso é uma virtude, é uma qualidade interior do indivíduo. Você, de livre, espontânea vontade, escolhe ser leal numa aliança comigo, num relacionamento comigo, num compromisso comigo. Quem está me entendendo? E Jonatas diz aqui para Davi, para ele mostrar a lealdade do Senhor. E isso aqui é algo muito poderoso, irmão. Porque alguém que é leal na coisa certa, do jeito certo, vai estar revelando uma característica do próprio Deus. Veja, olha só que interessante isso. Jonatas não falou assim, Davi, mostre a sua lealdade a mim. Não, ele disse assim, ó, mostre a lealdade do Senhor a mim. Sabe o que Jonatas estava dizendo? Davi, assim como você foi leal ao Senhor e o Senhor leal a você, mostre essa lealdade a mim. Guarda isso, irmão. A lealdade é algo que vai sempre se mostrar além de meras palavras. Sabe por quê? Porque palavras escondem bajuladores e interesseiros. Muitas vezes você vai ter alguém ali falando algo, mas está te bajulando, tem um interesse por trás. E você não precisa dessas pessoas interesseiras. Você precisa de gente que vai pegar na sua mão, no meio da dificuldade, no meio do que quer que seja, e vai dizer, eu sou um com você e eu vou até o fim com você. Lealdade se mostra com ações que sustentam e contribuem com um compromisso.
Veja, aqui nesse texto, havia um compromisso tão grande entre Davi e Jonatas, que eles fizeram uma aliança, com um laço inquebrável de lealdade. Irmão, foi até o fim, literalmente, da vida de Jonatas. Jonatas morreu na guerra contra os filisteus. Agora eu te pergunto, a morte de Jonatas fez Davi quebrar o pacto de lealdade entre eles? Não. Porque aquilo que eles fizeram juramento de um com o outro, permaneceu mesmo depois da morte de Jonatas. Sabe o que Davi fez? Davi se lembrou de Jonatas, foi leal ao pacto e cuidou da família de Jonatas. Você consegue entender o poder da lealdade, irmão? Ambos haviam se tornado amigos leais. Tudo que você precisa de gente leal na sua vida. Amigo leal. Esposo leal. Esposa leal. Amém ou não? Não sei se vocês estão gostando muito dessa palavra. Eu te pergunto, você se considera alguém leal em seus relacionamentos e compromissos? Como você se vê? Alguém que as pessoas podem confiar? Você se vê como alguém que as pessoas podem chamar você para a mesa delas, chamar você para o sofá delas e dizer assim, deixa eu abrir meu coração para você. Você se considera esse tipo de pessoa? Você gostaria de ter gente assim na sua vida? Quem quer? Quem quer? Você quer alguém para você poder chorar no ombro? Quem quer? Quem quer? Quer não, irmão? Sabe onde isso começa? Em você. Porque quando você se demonstra confiante, quando você demonstra que as pessoas podem confiar em você, então você vai ter a lealdade das pessoas. Vão olhar para você e vai dizer, eu posso confiar esses meus problemas a ela. Eu posso falar dessas minhas dificuldades. Por quê? Porque eu confio. Eu confio que eu vou falar para ela e vai ficar nela. Eu vou falar para ela e eu vou ouvir um bom conselho. Eu vou falar para ela e depois não é todo mundo que vai ficar sabendo. É só eu e ela e Deus. É difícil, né, irmão? Você se considera essa pessoa? Sabe, eu vou falar de mim, eu nunca fui um cara de ter muitas amizades, irmão. Não sei você. Eu tive muitos colegas. Ao longo da nossa vida a gente tem muitas amizades, muitos coleguismos, né? Que a gente acaba chamando de amizade. Eu vou te dizer uma coisa. Nunca tive muitas amizades, mas eu nunca fui desleal em nenhuma delas. Nunca. Claro que muita gente ficou pelo caminho, cada um escolheu para onde queria ir, mas no que diz respeito a mim, eu sempre me mantive leal. Porque quando eu traio alguém, olha para mim, quando eu traio alguém, não é só uma traição que eu estou cometendo diante da pessoa, eu estou passando uma mensagem para Deus. E a Bíblia diz aqui para nós, em 2 Timóteo capítulo 3, que os homens dos últimos dias serão traidores. Você gosta que as pessoas traiam você? Alguém que já foi traído? Traído no relacionamento? Ixi, para minha vergonha eu já traí. Não, minha esposa, claro. Antes de eu estar aqui, de eu pensar em vir aqui. Vim para essa cidade. Você já foi traído? Você gostou de ser traído? Às vezes você confiou tanto a alguém lá no seu trabalho que você chamou de amigo, que você desenvolveu, sabe, aquele laço que você achou que não ia passar a perna em você e passou a perna em você e você ficou chateado. Foi bom? Obviamente que não. Agora, a pergunta é, que tipo de pessoa você é? Igual aquelas que te traíram? Eu tive pessoas que me traíram, irmão, no meio da jornada. Mas isso é o que elas fizeram. E o que elas fizeram não determina quem eu sou. E nem o que eu vou fazer. Então eu escolho continuar leal e fiel aos meus relacionamentos. Não há como negar que lealdade e fidelidade são de importância fundamental em nossas relações, especialmente nos tempos atuais. Tornou-se crucial repensar sobre as duas formas de nos estabelecer em compromisso com o outro. A pessoa leal, irmão, ela não tem agenda dupla. Pega o que eu vou dizer. A pessoa leal, ela tem só um compromisso.
ela não tem agenda dupla. A pessoa desleal, sim. A pessoa desleal, ela pode estar com a mão tentando fazer algo para você e com a outra tentando tirar algo de você. Por quê? Porque ela tem duas agendas. Deus está à procura de homens que têm uma agenda só, porque essas pessoas que ele vai poder confiar suas riquezas. Por isso não dá para confiar tudo a todo mundo, porque não conhecemos as agendas de cada um, com o que cada indivíduo está comprometido. Irmão, as coisas nas quais você anda comprometido fala muito para mim. Se eu vejo que você não tem nenhum tipo de comprometimento com as coisas de Deus, você acha que eu vou compartilhar as coisas de Deus com você? Vou compartilhar aquelas coisas que dá para compartilhar, mas as coisas profundas, esquece. Não tem jeito. Então, com aquilo que nós estamos comprometidos, vai passar uma imagem para as pessoas. Eu posso confiar nela, ou eu não posso confiar nela. Sabe, há muita gente disposta a fazer algo, mas muitos não querem, de fato, se comprometer com aquilo. A disposição muitas vezes é temporária, é emocional, é conveniente. E é por isso que muita gente acaba se envolvendo com algo e logo ali à frente abandona o barco, não sabe ser leal com aquilo que começou. Você começou algo, irmão. Você pôs a mão no arado. Seja fiel e leal a isso. Posso ouvir um amém? Amém. Sabe, tem muita gente que acaba pulando do barco. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, abandonar o barco geralmente vai passar uma péssima imagem de quem o faz. Todas as vezes que você entra num compromisso, numa aliança, num relacionamento, e você fica pulando no barco, sabe o que você vai gerar nas pessoas em relação a você? Desconfiança. Não, mas peraí, esse fulano já foi daquela igreja, já foi daquela outra, e daquela outra, e daquela outra, e daquela outra, e em um ano ele mudou de 5 igrejas. Não, peraí, esse fulano casou, ficou casado 1 ano, aí ele arrumou outro, ela arrumou outro, ficou mais 2 anos, aí o outro não deu certo, aí mudou, ficou 6 meses. Sabe o que você vai passar para as pessoas? Que elas não podem confiar em você. O que eu estou dizendo é muito sério, irmão, porque isso está relacionado ao que Deus pode confiar a nós. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite, irmão. A sua fidelidade e lealdade está relacionado àquilo que Deus pode derramar sobre a sua vida, sobre aquilo que Deus pode liberar sobre você. Se você e eu não formos fiéis e leais, nós vamos desfrutar de muito pouco de Deus. Então, querido, acabamos muitas vezes gerando desconfiança para determinadas coisas e assuntos. Por quê? Porque a gente passa uma péssima imagem, a gente sempre está pulando do barco. Claro que em alguns momentos, você pular do barco pode ser revertido. Às vezes você gera desconfiança nas pessoas, mas tem como você reatar a confiança delas. Posso ouvir um amém? Não é porque você falha também que Deus deixa de confiar em você. Isso é uma boa notícia. Amém ou não? Eu vou te dar um exemplo. Quer ver? Vou te dar um exemplo dentro da própria palavra, em Atos 15. A partir do verso 36, vai nos contar de Paulo, Barnabé e um homem chamado João Marcos. Repete o nome dos 3. Só pedi para você repetir para ver se você... Olha, na prática, o que aconteceu com alguém que pulou fora do barco? Olha só, vou ler o texto. Atos 15, a partir do verso 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Olha o que aconteceu, verso 39. Houve tal desavença entre Paulo e Barnabé que eles vieram a separar-se.
Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Nós temos aqui um claro exemplo de alguém que pulou fora do barco e isso não passou batido. Na história aqui, quem pulou fora do barco? Quem? João, também chamado de Marcos, pulou fora do barco. Não passou batido aos olhos de Paulo. Porque quando Barnabé quis levar Marcos com eles, Paulo falou assim, negativo. Quando nós precisávamos dele, ele pulou fora do barco. Ele se fez alguém não confiável para continuar a jornada com a gente. Por isso eu disse que se você é alguém que está pulando fora do barco, é igual o trabalho, irmão. As pessoas falam assim, né? Tem gente que arruma um trabalho, fica 3 meses, sai, arruma outro, fica 1 mês, sai. Aí a gente fala assim, né? Isso aí vai sujar a sua carteira. Por que vai sujar a sua carteira? Porque o empregador que for olhar a sua carteira vai falar assim, rapaz, mas em 1 ano ele já é o 8º serviço dele. Eles não vão confiar em você. Porque você não é alguém que honra compromisso. Você não é alguém que honra a aliança, que não se compromete com a causa. Quem está me entendendo? Aqui a história de Paulo, Barnabé e Marcos foi isso. Aí, Paulo não aceitou com que Marcos fosse com eles. Por quê? Porque uma desconfiança entrou no relacionamento deles. Mas aí, olha o exemplo. Por isso que eu disse que às vezes quando alguém perde a confiança em você, tem como você resgatá-la. Vai dar um pouco de trabalho, mas tem como você resgatar. Porque muitos anos depois, lá na frente, olha o que Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 11. Olha isso aqui, ó. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Quem é esse Marcos? É o mesmo Marcos que lá atrás, Paulo não queria nem pintado de ouro andando ao lado deles. O que Marcos fez para resgatar a confiança de Paulo? Eu vou dizer para você. Ele se demonstrou alguém confiável novamente. A ponto de Paulo olhar para ele e falar assim, ó, esse cara aí um dia me abandonou, me deixou para trás, mas agora ele me é muito útil para o ministério. Por quê? Porque Marcos mostrou um tipo de comprometimento, irmão, de fidelidade à causa. Então Paulo pôde confiar nele, mais uma vez, amém? Só que isso nem sempre acontece, porque quem quebra a confiança e depois quer reavê-la, precisa mais do que querer se mostrar confiável, ele precisa provar que é confiável. Isso aqui vale para tudo, vale para o seu relacionamento. Se alguém quebra a sua confiança, e depois essa pessoa tenta reaver a sua confiança, você vai querer dela muito mais do que as palavras dela. Você vai querer a prova de que ela é confiável. Sim ou não? Não é assim que acontece? Aí talvez surja a indagação aí, né? Pastor, eu não preciso provar nada para ninguém que eu sou confiável. Talvez você vai dizer, eu não tenho que provar nada para as pessoas que elas precisam confiar em mim. Será que não? Jesus vai dizer algo em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 10. Olha o que Jesus vai dizer. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança, ser o quê? Digno. Você se coloca numa posição onde as pessoas podem confiar em você. Digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo. Agora, olha o que Jesus diz. Quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se você não é fiel a algo natural, como que Deus pode confiar as verdadeiras riquezas espirituais a você? Vocês estão entendendo? Verso 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Esse princípio, irmão, ele não vale somente para os recursos financeiros em nossas mãos. Ele também se aplica aos relacionamentos, às alianças.
Você não pode querer que o outro confie em você cegamente, ainda mais quando o outro vê atitudes na sua vida que colocam você em xeque. Irmão, as pessoas estão te observando. Não acha que elas não estão te vendo, não. Elas estão vendo o que você está fazendo, o que você está falando. Elas estão vendo o seu comportamento. E o que elas estão vendo em você está transmitindo uma mensagem para elas. E aí elas estão vendo se as suas atitudes estão colocando você em xeque ou não. Qualquer relacionamento, irmão, fluirá mais levemente quando você escolhe o caminho da lealdade e fidelidade. Pessoas assim não precisam ficar mendigando para que os outros lhe abram o coração ou ficar tentando arrancar os segredos dela. Já teve gente na sua vida que ficou tentando arrancar as coisas de você? Que ficou tentando fazer com que você compartilhasse seus segredos com ela? Essas pessoas estão mendigando algo. Agora, quando você é alguém de confiança, ninguém vai mendigar nada com você e nem você vai mendigar nada com ninguém. Porque você é de confiança, elas vão escolher abrir o coração com você. Pessoas leais e fiéis terão acesso ao coração dos outros porque demonstraram ser de confiança. Veja o que vai dizer Provérbios 11, 13. Lá diz assim, o fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Outra versão vai dizer assim, quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Outra versão ainda vai dizer, quem fala demais revela segredos, mas o fiel de espírito guarda segredo. Quem? O fiel. Você pode se demonstrar alguém de confiança, amém? Então, irmão, eu não posso exigir que você me siga onde quer que eu vá, mas uma coisa eu posso requerer de você, caso você queira me seguir: lealdade. Eu posso dizer assim para você, vamos comigo para lá. Eu não posso exigir isso de você. Mas se você falar assim, pastor, eu vou com você, saiba de uma coisa, eu vou requerer algo de você: lealdade. Vocês estão entendendo, irmãos? E lealdade é algo que você precisa escolher. Eu não posso escolher isso por você. É lealdade por uma causa. Amém? Jesus pediu para você seguir quem? Ele, sim ou não? Para quê? Para ser fiel. Fazer o que ele mandou você fazer. Sabe, por vezes, eu ouvi reclamações de pessoas falando assim para mim, o pastor não confia em mim, o pastor não conta as coisas para mim, sabe? E muitas dessas pessoas demonstraram para mim que eu estava certo em não confiar. Porque elas demonstraram, de fato, que não eram confiáveis. Eu não quero que você se ofenda com o que eu estou dizendo, mas é um fato. E, querido, eu também não estou falando para você ser leal e fiel a gente vagabunda, tá? Porque lealdade tem que ser para a coisa certa. Estou falando para você ser leal e fiel a gente que é mau caráter, que é sem vergonha, que só vive no erro e não quer se arrepender. Para esse tipo de pessoa, você tem que deixar as coisas bem claras para ela. Você tem que pôr um limite para essas pessoas, mostrar para ela que a sua confiança tem um preço. Porque tem gente que quer que você seja leal e fiel a elas no erro delas. Você não tem que ser fiel e leal ao erro de ninguém. Você tem que começar a mostrar para algumas pessoas, falar assim, peraí, você quer que eu confie em você? Tem um preço. Você vai ter que demonstrar para mim que você é alguém leal e fiel aos relacionamentos. Leal e fiel aos compromissos. Então receba essa palavra. Cada um de nós precisa encontrar os Davis e os Jonatas da jornada. Quem são Davis e Jonatas? São aqueles que fizeram uma aliança de lealdade. E, irmão, até mesmo depois da morte, a lealdade continuou existindo. É o que você está precisando, encontrar essas pessoas no seu caminho. Amém? Essas pessoas que vão contribuir com você, que vão pegar na sua mão, vão levar você para onde você tem que ir. Homens e mulheres de valor que se podem confiar e, sobretudo, nós precisamos também nos tornar essas pessoas. Você precisa encontrar esses Davis, esses Jonatas, mas você também tem que se tornar essa pessoa. Essas características estão tão escassas que quando se fala desse assunto parece ser algo anormal.
Não, querido, anormal é alguém que se diz ser de Deus e não se fazer confiável nunca. Isso é anormal. Anormal é você não ter pessoas leais. Essas características são marcas do caráter de Deus e precisam ser encontradas na vida dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Então eu quero que você entenda. Precisa haver nos filhos de Deus características que se assemelham a Deus, a quem eles chamam de Pai. Se você chama Deus de Pai, se você diz que você pertence a Ele, então lealdade e fidelidade tem que fazer parte da sua vida. Você me ouviu falar aqui várias vezes nessa noite sobre confiança, certo? Talvez você indague assim, pastor, mas é aquela passagem da Bíblia, lá de Jeremias 17, verso 5, que diz assim, ó, maldito do homem que confia no homem que faz aquilo que é mortal a sua força e afasta o coração do Senhor. Você está falando que eu preciso ser alguém de confiança e que as pessoas precisam ser de alguém de confiança. Mas a Bíblia diz que maldito homem confia no homem. Primeiro, você entendeu esse versículo errado. Porque a confiança que eu estou falando aqui não é a confiança que esse texto diz. É totalmente diferente. Quando Deus fala de um homem que ele chama de maldito confiar no outro homem, o que Deus está dizendo é o seguinte, é quando o homem troca a Deus por outro homem. É quando o homem se torna a força do outro homem. É quando o homem se torna o sustento do outro homem. É quando você coloca a sua confiança na provisão de outro homem. É isso que Deus está dizendo. Só que a confiança que eu estou falando aqui nessa noite, querido, é aquela que as pessoas passam a ter em nós e nós nelas, porque nós nos demonstramos fiéis e leais. Você pode ter certeza, se você se demonstrar fiel e leal, eu vou confiar em você. E eu acredito que o mesmo é de mim para você, ou não. O Senhor, querido, não confia em determinadas coisas a todo mundo. Deus não coloca essas coisas profundas em corações que são rasos. Ele não confia em determinada coisa para quem não quer um compromisso e aliança com Ele. Isso está na Bíblia. Está lá em Salmos 25, 14. O Senhor diz lá, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A quem que Deus compartilha os seus segredos? Em quem Ele confia. E em quem Ele confia, sabe o que Ele faz? Ele revela os segredos da sua aliança. Essa é uma verdade que todos nós deveríamos nos apegar. E irmão, vou ser sério com você, pelo menos eu estou tentando fazer isso. Talvez você não se importe em querer descobrir as coisas que estão no meu coração, não tem problema. Talvez você é aquela pessoa que não quer saber as coisas que Deus tem falado comigo, você não quer relacionamento, não tem problema. Você vai continuar sendo uma pessoa que não me conhece e eu também não conheço você. Só que eu vou te falar uma coisa, irmão. Se você quiser conhecer o que de Deus a mim procede, o que Deus tem falado comigo, você vai ter que ser leal e fiel além das suas palavras. Por isso eu disse que isso aqui se aplica para tudo, irmão. Para os seus relacionamentos dentro e fora da igreja. Porque foi isso que Paulo disse a Timóteo: confia a homens fiéis do que você ouviu de mim, para que eles também ensinem a outros. Eu tenho feito um curso, vou começar para o final. Tenho feito um curso pastoral inteiro, né? Já tenho comentado isso há alguns dias com vocês. E eu cheguei na parte do curso que ele está falando especificamente sobre isso. Sobre confiança, sobre compromisso, sobre você transmitir as coisas para as pessoas. E irmão, ele falou algo assim tão marcante, que ele disse que ao longo do caminho dele, do ministério dele, ele teve que lidar com muitas pessoas que se dispuseram a fazer algo, mas no meio do caminho se demonstraram inaptos para continuar fazendo. Por quê? Porque eram desleais, infiéis, assumiam um compromisso, mas não ia até o final nesse compromisso. Ele conta de um evento de mulheres que ele teve na igreja que ele congregava, que era uma igreja grande. Ele conta de um evento de mulheres, e eram muitas mulheres, e ia ter um jantar. Olha só para você ver que legal, ia ter um jantar e era só mulheres. E você sabe que para homem, o homem vai jantar, o homem precisa do quê? Do prato. Se ele não tiver garfo e faca, ele come igual o índio na mão. É assim ou não é? Ele ainda lambe o prato e entrega limpo. Só que como é que é o jantar de mulher? Não basta um prato e um talher.
conta que essas mulheres iam precisar de voluntários. Para quê? Para fazer o serviço depois, lavar os pratos, talher, lavar as louças do dia. E aí ele diz que 20 pessoas, quantas? 20 pessoas se comprometeram a lavar os pratos, a arrumar tudo depois, para as mulheres ficarem de boa, não se preocuparem com nada. Chegou o dia do evento, ele e um outro irmão foram os primeiros a chegar lá, primeiro que todo mundo. E aí o evento começou a rolar, e as horas passando, e cadê? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Cadê o quinto? Cadê o sexto? O sétimo, o oitavo, o 11º, 15º? Cadê o 20º? No final da história, só ficou os 2. Mas 20 haviam se comprometido. 20, só ficou 2. Ele diz que eles passaram a noite inteira lavando prato. Aí ele conta que uma das pastoras saiu de onde estava, foi até a cozinha onde eles estavam, e sem ela saber do que estava acontecendo, ela vira e diz assim para eles: nessa noite vocês se tornaram aptos ao ministério do Senhor. Por quê? Porque eles assumiram o compromisso e foram fiéis ao compromisso, leais ao compromisso. E sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava olhando para eles, provando eles. Aí, sabe o que ele conta? Ele conta que depois, essas outras pessoas, ele diz, né? Essas pessoas, nem quando elas estão envolvidas no ministério. E eles dois, até hoje, são pastores de igreja. Inclusive, o amigo dele é um pastor internacionalmente conhecido, com uma grande igreja. E a palavra que aquela mulher deu para eles aconteceu. Só os dois que se demonstraram fiéis e leais estão vivendo o que Deus chamou eles para viver. Por quê? Lealdade e fidelidade. Pessoas leais e fiéis são dignas de confiança porque elas se fizeram tais. São elas que vão levar adiante um coração, uma mensagem, uma visão, que não vão distorcer a mensagem, que se comprometerão com o propósito. Irmão, é para essas pessoas que Deus quer derramar os segredos dele. Porque ele vai olhar e vai falar assim: olha, ele é fiel aos relacionamentos, ele é compromissado com aquilo que ele se compromete. Aí Deus olha e fala assim: rapaz, se eu colocar uma visão, se eu colocar uma mensagem nele, ele vai até o fim por ela. Deus está olhando para você, irmão, e ele está buscando essas coisas, ele vai encontrar. Amém. Obrigado pelo seu amém empolgado. Agora, para a gente ir para o final mesmo, onde você aprende a ser leal e fiel? Pastor, como é que eu aprendo a ser leal e fiel? É simples. Lealdade e fidelidade é algo que vem da sua nova natureza em Cristo Jesus. Quando você nasceu de novo, irmão, diz a Bíblia que o seu homem interior, ele foi feito à imagem de Deus, com a mesma matéria de Deus, com aquilo que Deus é, com a essência de Deus. Na sua nova natureza, ela só conhece uma linguagem: lealdade e fidelidade. O que a gente tem que aprender? A gente tem que descobrir e aprender a andar nessa nova natureza. Porque se a gente não andar nela, a gente vai ser desleal e infiel mesmo. Então você tem que descobrir quem você se tornou em Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Eu te pergunto: o cristão pode ser infiel e desleal? Pode, claro que pode. Se ele não andar na sua nova natureza, ele será. E aí ele vai trair os seus relacionamentos, ele vai ser desleal em seus negócios e descompromissado com o propósito. Um cristão que nasceu de novo pode ser infiel e desleal se ele não andar pela sua nova natureza. Mas não é para esse caminho que nós somos chamados. Temos uma mensagem para passar adiante, mas precisamos encontrar as pessoas que podem carregar ela. Cadê as pessoas que são confiáveis, leais e que não possuem duas agendas aqui? Amém. Amém. Jesus, irmão, escolheu 12 homens. 12 homens falhos e confiou neles. Não foi isso que Jesus fez? Só que Jesus também provou eles. Jesus não escolheu cegamente, irmão. A Bíblia vai dizer
que antes de Jesus escolher os seus 12, ele passou uma noite inteira em oração. Ele não escolheu as pessoas cegamente, e os que ele escolheu, ele provou. E desses 12, o único que tinha 2 agendas se deu muito mal. Os que tinham outra agenda, Jesus falou assim, deixa para trás e segue. E os outros 11, que abriram mão da sua agenda para comprar a agenda de Jesus, foram leais e fiéis. E sabe o que aconteceu? Porque eles foram leais e fiéis, a mensagem do Senhor chegou até a mim e até você. Amém. Mas aquele que tinha uma agenda dupla, quem era? Judas, se deu mal, porque ele não teve o compromisso com a verdade. Olha também para os valentes de Davi. Davi, num dos momentos ruins da vida dele, eu termino com isso, nos momentos ruins da vida de Davi, ele estava fugindo, e ele estava em desespero e em aperto, e ele foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão. A Bíblia diz que 600 homens, quantos? 600. Olha a característica desses homens, irmãos. Endividados, amargurados de espírito. Quer essas pessoas para você? Eu declaro os amargurados e endividados na sua vida em nome de Jesus. Está amarrado. Que é isso? Que está arrependido o quê? Veja, Davi pegou a bucha. Davi pegou homens também problemáticos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esses homens que Davi pegou, cheios de problemas, na hora que precisou, todos eles foram leais e fiéis a Davi. E sabe o que aconteceu com esses homens? Vai dizer a Bíblia que eles foram chamados de os valentes de Davi e que não houve ninguém igual a eles. Ninguém. Sabe por quê? Não é porque não tinham falhas, não é porque eram perfeitinhos, não, eles eram falhos mesmo, mas é porque se encontrou neles lealdade e fidelidade, então puderam se tornar algo que outros não puderam. Deus vai encontrar isso em mim e você? Amém. Nós somos falhos com muitas coisas, mas nós precisamos acertar na lealdade e fidelidade. Sabe por quê? Porque isso nos promove. Isso abre portas e nos dá a oportunidade que outros não terão, porque não são leais e fiéis. Quem entendeu essa palavra? Amém. Busque isso. Viva isso. Porque lealdade e fidelidade vai abrir portas para você. Vai colocar você em lugares, às vezes, que... Você sabe o que é? Quem quer ser promovido aqui? Não senti firmeza, não senti. Quem quer ser promovido aqui? Aleluia! Às vezes, o que está entre você e a sua promoção é o seu patrão olhar para você e falar: rapaz, eu posso confiar mais nessa pessoa. Porque o pouco que eu confiei a ela, ela se demonstrou fiel, então eu posso colocar ela sobre mais. Esse é o caminho para nós, amém? E é uma característica que agrada a Deus, porque faz parte de quem Deus é. E se você se diz ser filho dele, que isso seja encontrado na sua vida e na minha, em nome de Jesus. Você recebe a palavra? Fica de pé no seu lugar.